Se ligar, ça va? Opa, desculpa. Craquete, tomada 2. Se ligar, ça va? Yo, Mina, Genki. Então hoje a gente está aqui com o Jorge. Na verdade continua aqui com o Jorge, que é o segundo vídeo que a gente está gravando, mas vocês não sabem disso. Na verdade a gente entrou, cara, só vim com a mesma roupa. Só vim com a mesma roupa. É igual tomar da Mônica, né? A gente usa o mesmo guarda-roupa, Exato. só tem roupa verde, roupa mais azul. tranquilo, é mais fácil de organizar. Que nem anime também acontece isso muito. Bom, e aí, o que a gente vai aprender hoje? Então, uma das pessoas que vai aprender japonês, elas vêm também pelos ideogramas, pelos kanjis, pelos kanais, né? E assim, eu não vou dizer que a parte mais fácil, é mais tranquila, mas geralmente é uma coisa que as pessoas têm um pouquinho de dificuldade para memorizar como se escreve, né? E assim, todo mundo deve ter visto em algum lugar algum guia, e aliás eu vou te mandar um link se você puder, eu faço um link com o Google Drive, deixa lá e galera, quem quiser pode baixar um pequeno guia para poder escrever. Mas o que eu queria ensinar de verdade não é como escrever, porque isso você encontra em qualquer lugar. Existe uma lógica na escrita japonesa que facilita muito você lembrar a ordem. Porque assim, você às vezes lembrar, você vai escrever e tal, é tranquilo, mas para quem está começando, memorizar isso é um pouco complicado. Então vamos lá. Uma coisa que as pessoas demoram um pouco a perceber é que na escrita japonesa você começa da esquerda para a direita, de cima para baixo. E isso é uma regra que vai para praticamente tudo. É claro que existem exceções, sempre vão ter, mas geralmente quando você entende, quando você está acostumado a escrever, você pratica bastante, você vai lembrar isso, você vai ver, vai reconhecer. E a gente começa isso por hiragana e katakana. Quando você aprende kanji, você vai ver kanji tipo de 40, não, estou exagerando, né? 40 traços não é tão comum assim. Mas você vê kanjis de 20 traços, 15 traços, kanjis que vocês veem, olham assim, parece uma arte abstrata, você não tem a mínima ideia de o que é aquilo, mas se você pegar essa noção da esquerda para a direita, de cima para baixo, você consegue assimilar aquilo, conseguir saber como se escreve aquele kanji, e isso facilita você memorizar. Por exemplo, seguindo essa lógica da esquerda para a direita, eu trouxe aqui dois kanais, né? O A do hiragana e o Ti do katakana, né? Para quem já viu a ordem dos traços, o A do hiragana ele segue da esquerda, começa daqui. Se eu comecei aqui da esquerda para a direita, o que me sobra depois? De cima para baixo. De cima para baixo. Então qual é o próximo traço? De cá para cá. Exatamente. Ah, moleque, tô estudando. Aí de novo, acabou o traço. Qual é o próximo traço? Bem, só sobra esse, óbvio. Você faz esse. Mesmo assim, de cima para baixo, da esquerda para direita, né? Começa aqui, aí sai da esquerda para direita, né? E de cima para baixo. Exato, exatamente. Obviamente vão ter exceções à regra. E minha dica é, vocês procurem sempre observar os traços quando vocês aprendem. Geralmente eles partem do princípio do manuscrito, né? Do que é escrito por pincel ou por lápis. Então vocês procurem ver quais são os traços que, por exemplo, eles têm uma ponta fina. Tá? Geralmente os traços que têm a ponta fina são os últimos traços. Aqui não ficou tão bonitinho porque eu estou escrevendo com caneta aqui, talvez não dê para ver pelo vídeo, mas os traços finos geralmente são esse aqui, termina, esse aqui nem tanto. Mas você tem uma noção de quando termina aqui o traço fino, ou no caso da caneta quase apagando, é onde termina. É porque se a gente fala de um pincel, né, você pensa que você encheu o pincel de tinta, então no início ele tem mais tinta, logo ele é mais grosso, enquanto que no final ele vai estar mais fino, né? E também tem a parte que você pode pensar assim, que quando você você vai fazer o próximo traço, você tem que tirar da onde você está escrevendo. Ah, sim. Para quem já viu assim, Shodô, e assim, obviamente eu não sei escrever Shodô, tá? Eu tentei aprender essas coisas lá, mas eu vou te falar, depende muito de dedicação, paciência, técnica. O que é Shodô? Ah, desculpa. Shodô é a arte da caligrafia. Vocês já viram isso em algum lugar, em qualquer... Aquela galera que escreve na areia e fica apagando? É tipo isso, só que isso... Bem, eu nunca vi japonês fazendo isso, faz isso na China, mas o
Quem já viu, por exemplo, do Dojo, né? Que chega lá, a galera entra no Dojo e desafia, eu quero a sua placa! Aí que placa é o nome do Dojo e tá toda a honra deles ali. Você vê aqueles traços bizarros que parecem mais hieróglifos, não, aquilo é kanji escrito com técnica Shodo. Ok. Existem vários tipos tal, de Shodo, mas geralmente você vê aquela coisa de traçado. Sim, existem vários tipos, dependendo do pincel, forma técnica e tal. Ok. Então, assim, você pode pensar, como o Diego falou, a tinta está acabando, então eles estão tirando aqui, ou no caso, você tem que pensar que quando você vai tirar o lápis, a caneta ou o pincel, eu tenho que tirar isso aqui para poder refazer a ordem, para poder colocar na direção da onde eu quero escrever. Para depois eu forçar e fazer o traçado mais grosso onde eu estou escrevendo. Onde realmente conta para eu saber qual é o canal que eu estou escrevendo. Então, galera, olha só, para poder visualizar um pouco melhor o que eu quero mostrar para vocês, a gente fez isso aqui em vermelho. Então, olha só, seguindo a lógica, e aqui ficou até melhor de ver, vamos lá, seguindo aquela ideia, da esquerda para a direita, de cima e para baixo, observar os traços finos, qual é o primeiro traço aí? Da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, mas olha só aqui, ó, tracinho fino. Aqui a gente vai ter uma preferência para começar de cima, tá? Porque parece que é da direita para a esquerda, mas na verdade a ideia é mesmo de cima para baixo. E vai aparecer muitos traços assim, muitos traços em kanji, aliás tem um clássico, né, que é o kanji do amor, geralmente começa daqui de cima, com um traço daqui de cima afinando aqui. Na verdade, com o pincel fica muito mais tranquilo, você vê exatamente que é mais grosso, mais fino, mais grosso, mais fino, mais grosso, isso é mais verdade. fino. Mas para quem vê escrito no computador, vê um texto do computador, por exemplo, fica mais fácil visualizar talvez. Mas quando você for aprender, se liguem muito em procurar formatos que sejam mais próximos da escrita manual, porque esses vão conduzir vocês melhor, tá? Então olha coisa aqui de cima. Tá? O segundo traço, qual é? O segundo é esse aqui. O segundo é esse aqui, tá? Porque ele seria um pouco mais aí da lógica, do de cima para baixo desceu, o próximo da lógica vai ser da esquerda para a direita, porque fica mais econômico de você como fazer assim e assim e depois voltar para fazer isso. Entendi. Tá bom? É claro que quando vocês verem kanjis maiores, ou kanjis com que não vou dizer que não são tão comuns, mas a maioria dos kanjis que vão seguir essas lógicas da esquerda para a direita, de cima para baixo, eles tendem a ter traços que são repetitivos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, esse traço do ti aqui, o primeiro traço, ele se repete em kanjis como do amor, kanjis como kanji de paz também, o kanji da palavra eu, porque são todos traços que começam de cima para baixo, afinando, entendeu? Então assim, você tendo essa noção de cima para baixo, da esquerda para a direita, e ver como os hiragana são formados, como os kanjis são formados, fica mais fácil você memorizar como eles são escritos, memorizar a ordem, entendeu? Para quem tem, por exemplo, dicionário eletrônico, que eu super recomendo, tá? Apesar de ser um pouquinho caro de se arrumar. Para quem tem dicionário eletrônico, saber como escrever os kanjis também é super importante, porque geralmente eles querem a ordem correta. Eles geralmente querem, alguns ignoram, mas vamos tentar manter isso. Então é isso, gente. Aí eu queria... E como é que uma coisa que eu percebo muito para aprendizado do japonês, que não acontece tanto com o francês, como é que você sugere para a gente memorizar com mais facilidade? Eu até queria gravar um vídeo com você sobre isso, técnicas para aprender o idioma. Porque, por exemplo, eu vejo isso aqui, uma coisa que me dá muito certo para aprender o kanji, hiragana, katakana, é fazer um processo de gamificação, né? Você pega, sei lá, jogo de memória, jogo de, sei lá, palavra cruzada. Sim. Que a gente não faz tanto com o francês porque as palavras são parecidas, então a pessoa já reconhece quando olha. Até poderia dizer, mas acho que com as línguas orientais vale muito a pena, né? Vale. Uma coisa assim que eu falo assim, isso eu acho mais interessante você poder passar o tempo na hora que você não tá com paciência para estudar, mas uma coisa que eu vejo e que eu falo muito para quem tenta, que as pessoas fazem assim, né? Vou estudar hiragana e katakana, aí vê o A, escreve o A, vê o E, escreve o E, e vai escrevendo. E faz isso até memorizar exatamente nessa ordem. Minha dica é: não faça tanto isso e faça uma coisa que tenha mais sentido. Porque, por exemplo, gamificação é uma coisa que faz mais sentido. Por quê? Porque você associa a diversão, associa aquele momento. Na verdade, a gente tem um preconceito com isso, mas a criança aprende nesse processo, né? Sim. Porque a gente chama de brincar muitas vezes, tá? Para poder falar melhor, você tem que segurar. Que a gente
A criança aprende muito nesse processo de brincar. A gente cria um preconceito que é uma coisa de criança, mas o aprendizado... O jogo da memória, que a criança sempre usa, é um processo de aprendizado. O contar história é um processo de aprendizado. Então a gente aprende brincando, né? Brincando. E uma coisa que eu acho mais interessante é aprender com a realidade, que é o que eu geralmente recomendo para todo mundo que tenta aprender kanji, aprender idioma, é que você tem que aprender uma coisa que faz sentido. Por exemplo, você quer memorizar letra por letra? Tá. Só que, por que não memoriza letra por letra usando palavras? Ah, sim. Porque, poxa, você vai memorizar letra por letra, letras não vão ter significado apenas o som. Além do som, não vai ter nada além do som. Agora, por exemplo, você pega miso, que é água. Água. Isso aí. Aí, por exemplo, você está decorando 2 letras, mais o tem, né? E o significado dela. Que geralmente é o que eu faço quando eu dou aula. Eu pego, a pessoa acabou de alfabetizar, vai estudar sozinho, eu sei que ela vai, vou forçar que ela faça isso. Claro, porque todo aluno estuda sozinho. Ele sempre faz o dever de casa. Sempre fazem. Aí, mas o que rola que eu acho mais importante? É você pegar, por exemplo, flashcard, que é uma coisa bacana. Você pega a imagem com a leitura embaixo. Que é o que? Você está associando, você está criando atalhos para poder memorizar aquilo e fazendo uma coisa que tenha sentido. Eu fico pensando se não é um pouco. A gente sempre fala que cada idioma recorta, né, o mundo a partir do seu idioma. Eu acho curioso porque em português a gente tem a palavra brincar, que é uma coisa de criança. A gente tem a palavra jogar. Enquanto que outros idiomas como o inglês tem o play, que ele serve para brincar, jogar e interpretar, play role. Em francês você tem o verbo jouer, que ele também é essa ideia de brincar, tocar, jogar, interpretar, tocar no instrumento. E a gente separa. Eu fico pensando se não tem um pouco aí nosso preconceito com o brincar, né? Que a gente associa à criança. Ah, verdade. Né? Não sei como é em japonês, tem uma palavra para cada, mas... Não tem uma palavra para cada um, só que é uma palavra muito genérica. Quer dizer, você tem o jogar videogame, game usuru. Você tem jogar futebol. Eles gostam de separar, né? Jogar beisebol, jogar... Mas tem uma coisa que eu acho legal, por exemplo, é o passear. Uhum. É um passear muito do tipo sair com os amigos, que é o asobiniku ou asobinikuru. Bom, então depois dessa Isso, por isso, hein, ficar triste. Depois a gente vai cortando e ver, sai uns 5 vídeos aí. Então, merci beaucoup, les gars. Já, mina, matar. On continue la prochaine classe. Isso aí. Vai falar alguma coisa, cara? Não, mas... Claro que tudo vem do francês, é igual aquele filme Casamento Grego. Tudo vem do grego, kimono. Vem do grego também, tudo vem do francês. Kimono, né? Que é o que você que fala tecido, que fala, como que era? Que é o que você usa, um tecido mais grosso, que você usa no frio, por isso você acha um kimono. Esse filme é ótimo, Casamento Grego. Sei que a gente é velho, mas vejam. Inclusive esse é o Casamento Grego 2, eu nunca vi. Jesus, tem o 2, tem. Não sei, eu nunca vi o filme. Faz sentido se foi isso, cara, na continuação.